Educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. A Argentina está prestes a iniciar um novo governo. Na verdade, já iniciou, né? Com a eleição de Javier Milei, o que dá aí uma guinada, digamos assim, na sua política, embora muito já tenha se observado que o radicalismo ele não vai ser tão grande assim, porque Javier Milei, de uma forma ou de outra, tem se apoiado em governos que ele criticou, né? Ele, que é de extrema direita, está com associações, digamos assim, com o governo de direita. Para falar sobre as relações entre o Brasil e a Argentina, as relações comerciais, entre outros aspectos, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Economia e também do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense, o Javier Guibaldi. É essa a pronúncia, professor Javier? Guibaldi, desculpe se estiver errado. Bom dia. Bom dia, Roberto. Está certíssimo. Maravilha. Que bom, né? Que bom, que bom. Professor, essas relações entre Brasil e Argentina, né, elas tendem a ficar mais tensas, né? Tensas elas já estão, acredito que todos acreditamos que sim, mas elas tendem a piorar. Você que é argentina, é lá da Argentina, é da Gema, né? Como tem observado isso tudo, né? E como tem analisado todas essas questões relacionadas, né, economicamente, entre outros aspectos, como disse, entre Brasil e Argentina? Bom dia, Roberto. Então, sendo otimista, eu acho que não tende a piorar, mas não tende a melhorar, né? A dinâmica das relações entre os dois países, né, tem uma certa continuidade ou permanência que tem a ver com as relações comerciais entre as empresas, né? Tem a ver com estatutos de longa data, né, sobre, por exemplo, migração. O presidente Lula e o presidente Néstor Kirchner, na época, né, no começo dos anos 2000, já fez um acordo de migração muito propício para quem quiser migrar dentro do Mercosul, né, mas entre Argentina e Brasil, isso vai continuar, né? Então, assim, as coisas básicas do dia a dia, isso continua. Eu não acho que o governo que vai assumir agora na Argentina vai prejudicar os negócios que já existem, né? Agora, infelizmente, né, entendo eu, para a integração entre Brasil e Argentina e da América do Sul, que é mais em geral, havia uma perspectiva, né, com as mudanças de governo no Brasil, no começo deste ano, de avançar numa integração regional, né? De fazer acordos de investimento, de infraestrutura, até acordos de facilitação dos termos financeiros e comerciais, né? E de uma integração complementar e mais robusta com a China, né? Que é o grande centro que vem surgindo já há vários anos de forma inconteste, né? E aí que isso tem toda a perspectiva de não avançar, né? De fato, até surpreendeu, né? Que na campanha o candidato de extrema direita tinha prometido não cumprir o acordo de Argentina entrar nos BRICS, né? E muitos achavam que era só uma declaração, né, para chamar a atenção, mas de fato a ministra de Relações Exteriores, nomeada pelo presidente eleito, falou que realmente eleito, desculpa, falou que realmente eles não vão entrar no BRICS. Vi agora na manchete rápida que aí a Argentina entraria na ordem, mas a ordem é mais uma questão formal, mais uma etiqueta, aí não tem um efeito prático para a Argentina. Se aliar aos países da Europa, que a Europa cada vez tem menos importância comercial, né? E uma aliança só formal, a ordem. Enquanto que ser parte dos BRICS teria sido, acho que o mundo vai ser, né? Muito importante em termos comerciais, econômicos, financeiros e políticos, né?
E digo vai ser porque, como falar com outro colega, o professor Eduardo Crespo, a China tem uma perspectiva de longo prazo, né? Então, essas conjunturas argentinas meio doidas, né? Passam, né? E isso vai passar em algum momento, mais tarde ou mais cedo, e isso vai continuar. Mas, para o governo recém-eleito, acho que a grande decisão que vai afetar o não avanço das relações com o Brasil, com a região e com o mundo, é a não aceitação de fazer parte do bloco dos BRICS. Professor Javier, o Milei, né? Coincidente Uhum. Javier também, né? Eh, Pois é. Mas, professor, o Milei, né? Ele fala de que vem aí uma recessão por conta dessas mudanças, né? Que ele diz que vai implementar. Ele já adianta, ó, vai ter um período aí ruim por volta aí de 2 anos, né? Já se falou Uhum, sobre uhum, até uma questão temporal aí de 2 anos, né? Digamos. uhum, Como isso vai se definir com essa proximidade com a China, né? Alguns falam até nessa coisa de privatizações e a China por uhum, trás adquirindo ali, uhum, aproveitando um momento para adquirir as empresas públicas, enfim, privatizando coisas uhum, e por trás a Argentina tomando conta desse espaço. Outro aspecto é a União Europeia, né? Enfim, como uhum, pode ficar essa relação? Isso pode ter algum aspecto negativo para o próprio Brasil nessa não entrada da uhum, Argentina, enfim, esse uhum, auto-isolamento, pelo menos em parte, uhum, em relação ao Mercosul, também à União uhum, Europeia, enfim, isso pode prejudicar o Brasil. Em síntese, o que o Brasil pode ser, em que o Brasil pode ser prejudicado com esse comportamento, esse isolamento, pelo menos o que está anunciado por Milei. Se isso vai ser na prática, a gente uhum, também não sabe. Enfim, quais uhum, essas análises? uhum. Bom, as perspectivas, né, complementando a sua pergunta anterior, é, acho que vai ser prejudicado no sentido de não avançar, né? O Brasil, já nos outros governos Lula, tinha uma liderança regional e, a partir da liderança regional, uma presença maior mundial, e isso já apareceu nos jornais. O Brasil já sabe que não conta com isso, né? Com essa aliança, pelo menos com a Argentina, para avançar no, no campo mundial, mas eu acho também que não precisa muito, viu? Eu acho que o Brasil já tem com Lula já tem um peso muito forte nas relações internacionais. Agora, o que sim vai afetar, né? Mas acho que em termos marginais é a questão econômica, né? A Argentina não é o principal socio comercial do Brasil há muito tempo. O principal socio comercial do Brasil é a China, né? O crescimento das exportações. O Brasil esse ano cresceu muito as exportações e não por causa da Argentina. É claro que se a Argentina, quando a Argentina melhora, sobretudo a indústria do Brasil se beneficia, né? E a perspectiva econômica dos próximos 2 anos é de cair muito a atividade econômica na Argentina, né? Uma coisa que é importante falar, a situação econômica na Argentina é realmente muito frágil, né? A Argentina chega nas eleições com 140% de inflação. Isso que explica a vitória da extrema-direita. Mas isso não equilibra, mas a economia estava crescendo, né? E o desemprego estava baixo. Então a gente já tem essa particularidade, baixo desemprego e crescimento importante, e alta inflação. A perspectiva agora é de alta inflação e queda da atividade, né? O presidente eleito acha que tem suficiente apoio para ter um ano de forte de recessão e de forte inflação. Não sei. Mas, de fato, fora o presidente eleito falar de 2 anos sem crescimento e com inflação, o que aparece nos jornais de finanças é que vai ser pelo menos um ano, né? Se o plano deles der certo, né? Se depois de um ano e meio, conseguirem estabilizar a economia e que ter eleições no meio do ano, no meio do período na Argentina. Mas, assim, a perspectiva para o Brasil é que não pode esperar que tenha um crescimento da demanda a partir da Argentina. Então, isso vai ser sentido na indústria brasileira, tá? Em termos de serviços, turismo.
esse ano não, mas talvez no ano que vem se sinta, né, menos turismo da parte da Argentina. Eh, E, como falei antes, que acho que é o mais importante, não vai ter um sócio para articular questões para avançar, né, em termos de infraestrutura, de uma nova, né, geopolítica mundial. O Brasil vai ter que fazer isso sozinho, quer dizer, não sozinho, né, com outros sócios da América Latina, mas não com a Argentina. Isso, realmente, o presidente da Argentina tem muito forte essa ideia de se aliar a, aos Estados Unidos, mais precisamente às correntes lideradas por Trump, né? E a extrema-direita da Europa. Então, não vai ter um sócio, infelizmente. Sim. Professor, já que citou aí esse ato de se aliar mais aos Estados Unidos, o que o senhor acredita, em termos práticos, na questão da dolarização da economia? Isso foi muito discutido, né? Na verdade, quando Milei ganha as prévias, né, ele já meio que parou de falar. E, na verdade, a dolarização, poucos países no mundo têm. Na América do Sul, somente Equador, e tem sido um fracasso em termos de crescimento econômico, de luta contra a pobreza. O Equador, depois da dolarização, ficou mais pobre e menor, né, em termos econômicos. É, dolarizar tem uma questão básica. Para você dolarizar, precisa ter dólar, né? Se você diz que sua moeda vai ser o dólar, seu banco central precisa ter dólar. A Argentina não tem dólar, tá? Diferente do Brasil, a Argentina não tem dólar nenhum no Banco Central. A Argentina, nos últimos 2 anos, assim, indo um pouquinho para trás, o governo de direita de 2015 a 2019 fez um grandíssimo endividamento, de mais de 50 bilhões de dólares com o Fundo Monetário e um equivalente com o setor privado, que não conseguiu pagar e sobrou para o governo de Alberto Fernandes, que ainda teve a pandemia. Então, o governo Alberto Fernandes está saindo sem dólar nenhum do Banco Central e tem sobrevivido, né, nos últimos, diria, ano e meio, 2 anos, por empréstimos da China, né, em moeda chinesa conversível para dólar. Então, já ninguém fala mais de dolarização, né? Pode falar no Twitter e tal, mas não é mais uma perspectiva na Argentina, porque não tem objetivamente como obter esses dólares. E que você perguntou antes das privatizações, a Argentina não tem muito o que privatizar. Tem uma grandíssima fonte de recursos, que é a companhia de petróleo, e que tem agora o que chama de combustíveis não convencionais, né? Muito fortes na Patagônia, né? Shale gas e shale oil, que já está começando a ser explorado. E aí sim pode ter interesses em comprar barato para lucrar daqui a 4 anos, 10 anos. E aí você tem perguntado se a China vai entrar nessa, não se sabe, né? Não se sabe porque é muito caótico tudo. Eu imagino que a China vai entrar, mas também tem interesses de alguns empresários nacionais que apoiaram o Milei para tentar comprar barato, né? Isso está muito pouco visível, mas assim, a Argentina tem muitas fontes e como foi nos anos 90, né, de ter muita coisa para vender, para privatizar, ter muito dinheiro norte-americano querendo entrar. Isso não tem mais. A geopolítica é outra, a geoeconomia é outra. Passaram-se 30 anos, os anos 90, e eu acho que a receita do governo que vai assumir é meio achando que os anos 90 continuam, né? Mas, como você bem falou, temos que aguardar, porque uma coisa é discurso, o Twitter, e outra coisa é a realidade dos interesses concretos que vai agir sobre essas políticas, né? Vamos acompanhar e ver os resultados disso tudo. Está apenas começando, né, professor Javier? Está apenas começando. Eu acabei de conversar aqui com o professor Javier Guibaldi. Ele é professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense. Aproveitando aqui o ensejo, professor, ele vai proferir uma palestra especial, Argentina, Reflexões de Economia Política de Longa Duração, com o professor doutor Javier. Vai acontecer hoje, dia 7 de dezembro, às 7 da noite, via Google Meet. Isso aqui tem um apoio do programa de pós-graduação do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Federal do Maranhão, né? Com certeza, hoje vai ter uma audiência boa aí, viu, professor? E a gente deseja boa sorte, claro,
a você e também os nossos professores aqui, né, que estão organizando essa ação também. Muito obrigado, professor Javier, e até um próximo momento, né? A gente conta com o senhor aqui novamente para trazer mais informações, né, dessa nossa relação com os hermanos, né? Isso é, Alberto. Eu que agradeço muitíssimo. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui na rádio da universidade. Muito obrigado, muito bom dia, muito bom trabalho aí. Bom trabalho, bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, Mayra Nogueira, dia 7 de dezembro. Lembrando, Mayra, que amanhã a gente não tem jornal, amanhã é feriado, a gente volta na segunda-feira. E lembrando também, né, a gente anunciou aqui algumas reportagens que a gente não vai poder veicular agora, estarão aqui no site www.universidadefm.ufma.br. Lei Aldir Blanc: municípios e estados precisam apresentar plano de ação simplificado até o dia 11 de dezembro. E ação: Polícia Federal combate abuso sexual infantil na internet a partir da cidade de Timon, além de outros aspectos também, como também o esporte. Confiram lá no site da 106, e se quiser ver ou ouvir tudo de novo, é só conferir aqui no YouTube. Abraço a todos vocês que acompanharam a gente pelo YouTube, também lá pelo Instagram. A gente volta na segunda-feira, portanto, com mais Jornal Rádio Universidade. Um ótimo fim de semana, aproveitem o feriado e até segunda. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br